Olá, bem-vindos à unidade 4, Carta aos Gálatas, da disciplina Cartas Paulinas. Carta de Paulo aos Gálatas. Quando você lembra de Gálatas, sempre você precisa entender que o primeiro grande desafio dessa carta é entender ou procurar quem são os destinatários dessa carta. Quem Paulo tem em mente quando escreve essa carta? Você pode dizer, não, mas é tranquilo, não é? Porque lá em Gálatas 1:2 está escrito que Paulo escreve às igrejas da Galácia. E o grande desafio é ver onde estão localizadas essas igrejas da Galácia. Temos basicamente duas possibilidades. A Galácia era uma província localizada na Ásia Menor, e Paulo ele andou muito por aquela região. Então, não é tão fácil definir para qual lugar ele está escrevendo. Por quê? A teoria mais antiga, aquela que sempre foi mais aceita e é mais tradicional, ela diz, olha, Paulo escreveu aos cristãos da Galácia do Norte, onde hoje, por exemplo, se localiza a cidade de Ankara, na Turquia. E essa era uma teoria que foi sempre muito aceita e nunca se questionou demais. Mas com o passar dos anos, agora nos últimos 100 anos, surgiu uma outra possibilidade, que diz que não, Paulo escreveu para os cristãos localizados na Galácia do Sul. Então, Galácia do Norte é a primeira teoria e Galácia do Sul é a segunda teoria. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema e vamos tentar entender um pouquinho melhor. Toda a região da Galácia, como já disse, foi muito visitada por Paulo. Parece que ele passou nessa região em suas 3 viagens missionárias. Por isso é tão difícil entender quando as igrejas foram fundadas e para quem ele estava escrevendo. Por exemplo, na primeira viagem missionária, Paulo passa por cidades ao sul da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Está lá em Atos 13 e 14. Uma possibilidade é que Paulo escreve a essas igrejas que ele fundou. Então, essa é a hipótese da Galácia do Sul, hipótese da província, ou também chamada de hipótese meridional. Acontece que durante a segunda viagem missionária, Paulo visitou novamente essas igrejas. Diz, por exemplo, chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Atos 16, versículos 1 e 2. Então, Paulo passou por essas cidades também na segunda viagem missionária. Outro detalhe interessante é que Barnabé foi citado algumas vezes na carta aos Gálatas e Barnabé só esteve com Paulo na primeira viagem missionária. Então a associação que se faz é por que Paulo citaria Barnabé se a carta era direcionada aos cristãos da Galácia do Norte, se eles não conheciam Barnabé. Percebe? Então esse é um detalhe interessante que precisa ser levado em conta. Outro detalhe é que a atuação dos judaizantes, que eram aqueles cristãos convertidos do judaísmo, que exigiam que os cristãos gentios observassem as leis judaicas, a ação deles, que criou muitos problemas na Galácia, provavelmente era mais natural eles estarem agindo na Galácia do Sul do que na Galácia do Norte. Então, tem assim detalhes que precisam ser levados em conta. Outro detalhe interessante é que, por exemplo, Gálatas 2, Paulo escreve e é difícil imaginar ele escrevendo essa carta, essa parte da carta, se a reunião, o concílio de Jerusalém já tivesse acontecido. Então, muitos dizem, olha, se ele não menciona essa reunião, provavelmente ele escreveu antes da reunião. Essa reunião foi em 49 depois de Cristo. Está lá em Atos 15, a descrição dessa reunião. Então, se ele não conhecia detalhes da reunião, ele escreveu antes,
Percebe? Então é interessante. Outros já dizem, olha, mas parece que ele já conhecia, porque Gálatas 2 parece que ele já tinha estado na reunião. Então, é bem complicado você determinar os destinatários dessa carta. Provavelmente tem essa segunda opção que diz, olha, Paulo escreveu para a Galácia do Norte, que também é conhecida como hipótese da região, ou hipótese setentorial, e é a segunda opção. Eles dizem, olha, quem pensa assim, diz que Paulo passou na região na segunda e na terceira viagem missionária. Eles citam, por exemplo, Atos 16, 6, que diz assim, atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, eles dizem, olha, Paulo passou na segunda e terceira viagem nessa região, e essa questão de falar frígio-gálata, ela cita duas regiões que não pode ser a província da Galácia, não é? Frígio não é província, então Galácia também não pode ser. Indo por esse caminho, eles dizem, então, não pode ter sido para a Galácia do Sul, tem que ser para o norte. Percebe como essa questão é bem confusa? Nós, no nosso estudo aqui, vamos admitir que Paulo escreve aos cristãos da Galácia do Sul. E você admitindo isso, você já automaticamente decide a data, não é? Para nós, provavelmente, a carta foi escrita em 48 ou 49 depois de Cristo para os Gálatas do Sul. Se isso for verdade, Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. E, consequentemente, podemos dizer que Gálatas foi o primeiro escrito do Novo Testamento, antes mesmo dos Evangelhos. Então isso é bem interessante. Você pode ler com mais detalhes depois na apostila, você não precisa pensar que foi para a Galácia do Sul, se pode ter outra opinião, isso também não vai mudar muito o pensamento teológico de Paulo, isso não influencia, é uma questão que a gente conversa, discute, mas ela não interfere na interpretação teológica dessa carta. A autoria, como nós já comentamos, é tranquilo. Paulo, no início da carta, diz assim, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Gálatas 1:1 já deixa claro que Paulo é o autor. E também a autoria de Paulo dessa carta não foi muito questionada. Então, nós entendemos que realmente é de Paulo. O que chama atenção é que Gálatas é num tom muito polêmico. Paulo não elogia muitos cristãos lá naquela região. Lá no versículo 6 do primeiro capítulo, ele já entra de sola, ele já começa falando duramente com os Gálatas. Então é uma carta assim, num tom bastante polêmico, e nós vemos que Paulo está muito contrariado com a igreja. E aí, outro detalhe interessante é descobrir qual o problema eles estavam enfrentando para que Paulo ficasse tão nervoso com eles. Esse é um tema que nós já vamos abordar. A data da escrita, como nós já falamos agora há pouco, como admitimos que ela foi escrita aos Gálatas do Sul, entendemos que foi 48 ou 49 depois de Cristo. Os estudiosos que entendem que ela foi escrita aos Gálatas do Norte, eles vão dizer uma data próxima de 52 depois de Cristo. Percebe? Se você fizer uma ou outra opção, você vai errar por 3, 4 anos. Vai divergir de 3 ou 4 anos. Então isso é insignificante. Não precisamos nos preocupar demais com essa questão da data. É interessante que quando nós pensamos em local de escrita, você percebe que aqueles que creem na Galácia do Norte como destinatários, eles entendem que a carta foi escrita de Éfeso, não é? Ou da Macedônia.
Essas são as duas opções possíveis. Para quem já acredita que Paulo escreveu aos Gálatas do Sul, como é o nosso caso, entende-se que a carta foi escrita de Antioquia, logo após a primeira viagem missionária. Ele retorna da viagem, fica em Antioquia um tempo. Atos 15 e 35 diz assim: Paulo e Barnabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor juntamente com muitos outros. Então, parece que se ele escreveu aos Gálatas do Sul, foi desse local, foi nessa época em Antioquia que ele escreve essa carta. Nós entendemos que é esse o caso, não é? Que ele escreveu de Antioquia. Quando você chega no propósito e se pergunta por que Paulo escreveu essa carta, uma resposta simples é: Paulo escreveu para corrigir um grave desvio doutrinário. E aí você diz: mas como é que você chega nessa questão, nessa resposta? Acompanhe comigo Gálatas 1, 6 e 7. Ele diz assim: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele diz: olha, eu estou entristecido, eu estou bravo com vocês, porque foi eu virar as costas, que vocês estão deixando de crer no evangelho que eu preguei a vocês, estão crendo num outro, que não é evangelho, que está errado. Percebe? Paulo diz: como é que vocês podem ser desse jeito? Quando você lê essa carta, você imagina um homem furioso e mas como é que vocês podem ter crido numa coisa tão errada, não é? Se ele tivesse ao vivo lá, ia ser feio o negócio. Eles não podem. Então, Paulo diz: vocês começaram muito bem a sua vida cristã, mas eu dei as costas e vocês já estão acreditando em outra coisa. E a segunda pergunta é: mas o que eles estavam acreditando? Qual era o problema dos Gálatas? Qual era o galacionismo que muitos citam? O que ocorria naquela comunidade? Provavelmente vieram cristãos com transfundo judaico e falaram para os cristãos de Gálatas, aqueles novos cristãos, que somente crer em Jesus não era suficiente. Eles precisavam cumprir certos ritos judaicos. Esse era o problema que as igrejas na Galácia estavam enfrentando. De novo, eles falavam: olha, vocês precisam praticar a circuncisão. Vocês precisam observar o calendário de festas judaico. Vocês precisam guardar o sábado. Vocês precisam cuidar com o que comem. Essas regrinhas que eram do judaísmo, esses cristãos judaicos estavam tentando impor aos cristãos da Galácia. E o pior, eles estavam acreditando, estavam pensando que precisavam cumprir isso. E Paulo diz: está errado, vocês não precisam, o evangelho de Cristo liberta, não foi isso que eu ensinei para vocês. Como é que vocês podem deixar tão rápido de crer naquilo que eu ensinei e creem nessas coisas erradas que ensinam para vocês? Então esse era o grande problema que era enfrentado pelos Gálatas. Eles dizem: vocês não precisam voltar a observar a lei judaica, vocês estão se escravizando de novo. Então, se em Corinto, na carta aos Coríntios, o problema era a liberdade, aqui era o contrário, eles estavam se amarrando de novo em regras que não precisavam mais ser seguidas. Então, os cristãos na Galácia começaram muito bem, e agora estavam tendo insucesso porque estavam dando ouvidos a pessoas que exigiam que eles guardassem a lei judaica. Na estrutura, no sumário do livro, da carta, já aparece isso. Ele dá uma breve introdução, saudação, versículos 1 a 9 do capítulo 1. Daí do 1:10 ao 2:21 ele defende a sua autoridade. Ele diz: olha, eu tenho autoridade, eu ensinei o certo para vocês. Depois, nos capítulos 3 e 4, ele defende a doutrina da liberdade e da fé.
capítulos 5, 1 a 6 a 10, ele defende o evangelho da liberdade. E aí já chegamos no último capítulo, no 6, e do 6, 11 ao 18 é a conclusão da carta. Então, basicamente, Paulo escreve essa carta de 6 capítulos para alertar os Gálatas e dizer, olha, vocês estão se enrolando com leis desnecessárias. Vocês estão voltando a ser escravos. E isso não é legal. Por isso ele estava tão bravo. Detalhando um pouquinho ainda essa questão teológica, é interessante ver que essa é a chamada crise galaciana, não é? Que eles estão tão fissurados de novo em guardar a lei judaica. Esse é o grande problema que está por trás dessa carta. E ele estava tão desesperado, Paulo estava tão preocupado que imagine se esses falsos mestres vencessem. Isso ia deturpar o evangelho de tal maneira que provavelmente nós cristãos hoje teríamos recebido um evangelho falso, um evangelho errado. Por isso que Paulo estava tão preocupado em corrigir a rota dos Gálatas. Por isso que eles fizeram aquela reunião em Jerusalém, que ele diz, olha, eu estou ensinando os gentios um evangelho que eu quero ver se está certo. De repente eu digo para eles que Cristo liberta, Cristo salva, em Cristo você não precisa mais obedecer à lei, mas e se vocês falam que precisamos corrigir essa questão. Então esse era o grande problema. Esse pessoal que estava ensinando errado provavelmente vinha de Jerusalém. Gálatas 2:12 mostra isso, que esses cristãos tinham vindo de Jerusalém para ensinar coisas erradas. Você percebe numa olhada assim muito rápida que há muita semelhança de Gálatas com Romanos. O pano de fundo é basicamente o mesmo e há muita semelhança. Na apostila depois vocês podem dar uma olhadinha com mais calma. Na página 10 há uma comparação. O que Paulo trata aos Gálatas e o que ele trata aos Romanos. E você vai ver que há muita semelhança. É uma carta curta, é uma carta totalmente cristocêntrica. Do começo ao fim, Paulo aponta para Cristo e diz, olha, aquele que foi crucificado e ressuscitou, ele quer libertar vocês. Nada mais é necessário, você não precisa de Jesus e mais um caminhão de regras, você não precisa de Jesus e mais um livrinho de regras para cumprir. Isso é muito importante. Jesus é a base da nossa fé. E aquele que crê em Jesus é salvo, não precisa aguardar mais nada. Interessante também que aqueles que pregavam esse evangelho falso para os Gálatas, eles tentavam desprezar ou minimizar a autoridade apostólica de Paulo. Essa era a tática rasteira deles. Então Paulo também precisa, nessa carta, dizer, olha, eu tenho autoridade para falar, não é? Eu não sou um qualquer. Eu fui chamado por Cristo. Eu estou a serviço dele. Então confiem naquilo que eu ensinei a vocês. Não deem ouvidos a qualquer um que venha e transmite um evangelho errado. É uma carta muito atual. Esses problemas são enfrentados por nós hoje ainda. Hoje, muitas vezes, nós vemos que o evangelho está sendo deturpado e modificado, e muitas pessoas têm crido em evangelho deturpados. Por isso essa carta aos Gálatas é tão atual e precisa urgentemente ser aplicada em nossas igrejas ainda nos dias de hoje. Fica meu abraço a você. Nos encontramos na próxima unidade 5, onde vamos tratar da carta aos Efésios. Até lá!